Olá, queridos, eu quero deixar mais uma palavra de Deus para a sua vida, que está na Epístola Universal do apóstolo Tiago, no capítulo 1 e no versículo 19, uma palavra muito importante para o nosso dia a dia. A Bíblia diz assim, segundo o que escreveu Tiago, direcionado pelo Espírito Santo de Deus: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém? Que palavra maravilhosa que Tiago nos deixa como um aprendizado para que nós colocamos em prática no nosso dia a dia, né? Tiago, ele escreve com muita sabedoria que nós precisamos saber ouvir, saber o tempo de falar, né? E ser tardio para se irar. A ira vai acontecer, porque nós somos seres humanos e algumas circunstâncias do nosso dia a dia, algumas coisas no nosso dia a dia, ainda mais se relacionando a fatores que se dizem diretamente em relação ao homem, a lidar com as pessoas. Você que trabalha com pessoas, nós que vivemos com várias pessoas, dentro da nossa casa, da nossa família, os nossos parentes, enfim, nós precisamos aprender muito com o Tiago aqui, que nós precisamos ouvir, ser tardio para falar. Pense antes de falar, é muito importante. No calor do momento saem palavras da sua boca ou da minha boca que pode ferir alguém. Saem palavras da nossa boca no calor do momento, da emoção, que vai trazer consequências grandes para a nossa vida. Em qualquer área da nossa vida, seja no trabalho, seja em casa, seja, enfim, na liderança de algum trabalho religioso, enfim, em tudo que a gente fazer, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa pensar muito antes de falar. Muito antes de falar. Nós precisamos aprender a ouvir, pensar, refletir no que nós vamos falar, para que o que também a nossa ira não se coloque à frente de todo esse processo do ouvir e do falar. Não, nós vamos nos irar muitas vezes. Como eu disse, nós temos uma natureza adâmica que se chama, a natureza que vem de Adão e Eva. Nós somos seres humanos, somos de carne e osso, nós temos o nosso estado psicológico, nós vamos sorrir, nós vamos se irar. Mas que a ira nossa, ela não venha ultrapassar o limite. Tudo tem um limite. Quando chegar uma ira que você acha que já é o limite, que você vai falar algo que não era para falar, tá? Quando você vai tomar atitude que não era para tomar, respira fundo, tá? Respira fundo e pensa muito bem no que você vai fazer, no que você vai tomar decisão, no que você vai falar. Porque é muito importante, tá? É muito importante, tá? Pro teu futuro, o que tu fala hoje, o que tu faz hoje, sabe? Tem muitos problemas e eu acredito que a maioria dos problemas é causado pelas nossas atitudes. Olha só, às vezes escutamos uma coisa, vamos começar pelo ouvir, que é para ficar pra gente, a gente fala para os outros, né? Tem coisas que o Tiago diz, seja tardio para falar. Cuida que tu vai falar, espera todo mundo decidir para daí você falar, para você ter conhecimento do que tu vai falar. Não, mas em vez do que? De ser feliz, isso aqui é uma receita para ser feliz. Nós queremos ter a razão. E às vezes é muito mais importante ser feliz naquele momento do que ter razão, tá? Isso é uma dica para você, tá? Você prefere ser feliz ou ter razão? Muitas vezes ter razão, discutir com os outros para ficar tentando provar que você tá certo, irmãos, tá? Vai te causar tristeza, vai te causar raiva, vai te causar ira, vai te causar desgaste psicológico, físico, inimizade. Então pense bem antes de falar, tá? É melhor ser feliz, irmãos. Ser feliz do que ter razão muitas vezes. E seja tardio para se irar, tá? Cuide, tá? Analise a situação, tenta entender os dois lados da moeda, como diz. Entender o lado da pessoa e o teu lado, o lado da situação e o teu lado.
o que pode estar acontecendo, porque às vezes nós não entendemos o que está acontecendo, nós precisamos entender também o outro lado, para aí tomar uma ação. Muitas vezes nós queremos tomar uma ação baseada só naquilo que nós recebemos, talvez uma informação de um terceiro venha para nós e nós acreditamos, né? Então, meus amados, nós gostamos de colocar a culpa nos outros e às vezes a culpa é nossa, porque nós não aprendemos a ouvir, tá? Nós não somos tardio no falar e outra, o tardio para se irar. A gente o quê? Não está pronto para ouvir, fala o que não deve, porque não deixa pensar primeiro antes de falar, tá? E a gente se ira facilmente. É isso que Tiago está falando aqui, tá? Então, pense muito bem antes de tomar uma posição, uma decisão, tá? Você não conhece, às vezes, o que está acontecendo e quer tomar uma decisão. Eu quero deixar esse segredo para você, essa dica que eu estou aprendendo comigo mesmo, tá? Ouvir, demorar para falar, para pensar, tá? Se irar, que nem eu falei, somos seres humanos, mas a gente não pode dormir com essa ira no coração e deixar alimentar algo e criar uma raiz de amargura dentro de nós, que a Bíblia mesmo nos diz que se criar uma raiz de amargura ali, nós somos privados da graça de Deus, irmãos, da bênção de Deus. Amém? Em nome de Jesus eu quero deixar essa mensagem para você. Um forte abraço.